É uma explosão em sua porta. Os 20 minutinhos do Carecas de Saber que vão fazer você alçar voos muito maiores. Nos acompanhe, chegue junto com a gente, Carecas de Saber. Oi pessoal, eu sou Cristiane, professora de literatura aqui do Careca de Saber. Gente, vamos falar de uma coisa que eu amo, que são os contos do Machado de Assis. Pois bem, pessoal, os contos, assim, vão cair em vários vestibulares do Brasil. Entretanto, tem que ficar ligado por uma seguinte informação. Muitas vezes, assim, não está lá na cara, na lista que vai cair, só que são coisas que se pressupõe que você leu no ensino médio. Então, às vezes, cai na própria interpretação de textos. Então, assim, pessoal, são contos muito famosos, são contos de pequena extensão. Então, assim, deem uma lidinha porque são importantes. E assim, pessoal, o Machado é o inferno esse homem, porque olha só, ele escreveu poemas ruins, mas escreveu poemas. O cara escreveu crônica de jornal, também foi um grande cronista de jornal. O cara escreveu romances, né? A gente já fez aqui algumas aulas, né? Que Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borba, Memorial de Aires. Pessoal, inferno. Esse homem é o inferno, de tão bom que ele é. E para ser mais irritante ainda, ele é um grande contista. Porque assim, pessoal, dos anos de 81, né, 1881, que é o ano que ele publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, até 1899, que ele publica Dom Casmurro, é a fase genial do Machado. E diríamos que na década de 80 do século XIX, vai ser a grande fase dos contos do Machado de Assis. E assim, contos, lembrando, né, que de contos é um gênero literário de pequena extensão, mas diríamos que, devido à pequena extensão, o Machado pôde enlouquecer, assim, porque diríamos que a parte mais filosófica do Machado, porque o Machado foi um grande filósofo, pessoal, da questão humana, né, da conduta humana, típico do realismo mesmo. E diríamos que no conto ele esboçava muito, porque o Machado, eu diria que o Machado, pessoal, eu amo o Machado de Assis, mas eu diria que ele não era um grande criador de enredo, de grandes histórias. O lance do Machado era teorizar sobre a conduta humana, era muito filosófica a parte que ele gostava mais. Então, os contos, né, pelo fato de serem de uma extensão bem menor do que um romance, tem que ter 100 e poucas páginas, com 5 páginas ele conseguia teorizar algumas coisas que o incomodavam, porque diríamos que o Machado ele tinha uma visão muito aguda da realidade. Ele via por trás da tela, né? E transformava isso em palavras. E claro, pessoal, sem dúvida o Machado, ele era um grande leitor de Shakespeare. Então diríamos que ele aprendeu, né, com Shakespeare a ler essa conduta humana e representar na própria linguagem. Inclusive no Dom Casmurro ele fala, né, que Deus criou a poesia, Satanás fez dessa poesia sem graça, fez uma música, fez uma ópera, e Shakespeare plagiou essa ópera. Para você perceber como que Shakespeare tem uma importância na produção literária do nosso Machado de Assis. Pois bem, eu selecionei aqui 3 contos que são muito representativos do nosso Machado. O primeiro, né, 82, aqui é uma fase muito louca dele, né? Aqui ele já publicou Memórias Póstumas de Brás Cubas e também aqui é o mesmo ano de publicação do Alienista, que é outro texto fora de série. Pois bem, pessoal, olha o texto. O nome do texto é O Espelho, Esboço de uma Nova Teoria da Alma Humana. Então, aqui você já saca que tem muito mais do que um enredo. Tem uma questão filosófica de reflexão, espelho, sobre o que é o homem. Pois bem, pessoal, começa a história, né, com 4 ou 5 homens conversando na faixa dos 40 a 50 anos. Há 4 homens que não param de discutir, filosofar, e tem um homem chamado Jacobina, que é o grande personagem da história, o protagonista. E eles vão dizendo que por que ele é muito casmurro, ele é muito quieto, não fala. Não, mas discutir para quê? Essas reflexões são muito bobas, não sei o quê. Até que vão desafiá-lo para fazer uma grande argumentação. Aí, pessoal, o Jacobina, ele vai contar uma história que lhe ocorreu quando ele tinha 25 anos.
E aí começa a própria história do espelho. Essa teoria do espelho que nos indicará, que nos apresentará o Jacobina, é a teoria dele sobre a alma. Ele vai dizer para os participantes que, na verdade, não é uma alma que nós temos, temos duas almas. Existe uma alma interior e uma alma exterior. A alma interior é aquela que vê de dentro para fora, e a alma exterior é aquela que vê de fora para dentro. E ele continua o seu exórdio, sua introdução, dizendo que o homem tem sempre duas almas, como se fosse uma laranja partida ao meio. E muitas vezes o homem não consegue ter a alma interior se não possui a alma exterior. Há pessoas, por exemplo, cuja alma exterior pode ser um vestido, pode ser moedas. E aqui ele vai citar um personagem do Shakespeare, que é o Mercador de Veneza, dizendo que a alma dos judeus são as moedas, já que o Shakespeare cita isso na obra, né? E aqui, então, para exemplificar essa teoria da alma, né, em que existe um pedaço da alma que é voltado para fora, a parte exterior da alma, ele vai contar um caso que ele passou quando ele tinha 25 anos. O Jacobina, que é esse que está contando a história, ele vai dizer que com 25 anos ele vai, né, se destacar como alferes, vai virar alferes. E a família vai ficar muito feliz, né, muito vaidosa com essa nova conquista do filho. Tanto que, assim, o nome Jacobina vai ter agora o pré-nome, né, porque vai ser alferes Jacobina. Todos se referem a essa figura agora como alferes. Alguns vão ficar com inveja, alguns não vão gostar, mas a maioria vai ficar feliz. Uma das pessoas que vão ficar feliz com esse novo título é a tia Marcolina, a tia do alferes Jacobina. E ela vai, né, mora no interior, vai convidar o sobrinho a passar um tempo lá. Não, no mínimo um mês, porque ela quer que o alferes, né, essa figura tão importante, fique um tempo com ela. Pois bem, lá ele fica, só que assim, pessoal, é uma coisa fora do normal. É assim, a famosa puxão de saco real mesmo, porque não é... A tia chama o cara de senhor alferes, alferes pra lá, alferes pra cá, alferes um chazinho, alferes alguma coisa, alferes vamos dormir. Então, e toda a família passa a se referir ao Jacobina como alferes. Parece que esse nome próprio, Jacobina, vai sendo substituído por esse que é alferes. E diríamos, pessoal, que aqui essa teoria da alma exterior começa a ser desenhada. Porque a partir do momento que o homem, né, Jacobina, ele vai ser trocado pela palavra alferes, o nome próprio, o nome que o nomeia, vai sendo tatuado na sua alma. E a sua alma, que inicialmente era uma pessoa comum, vai ter essa alma tatuada pelo título alferes, pela posição militar alferes. E assim, chega num ponto, né, a subserviência da família para com esse alferes, que lá na casa da tia Jacobina, da tia Marcolina, ela vai comprar, ela vai presentear o sobrinho com um espelho que foi trazido junto com a família real em 1808. Um espelho enorme, banhado a ouro, pessoal, e gigantesco, que não combinava com a mobília. Então, claro, pessoal, tatuando o alferes na alma. E quando você se enxerga nesse espelho real. Você percebe que, aos poucos, vai mudando essa personalidade. Eu não sou mais o que eu era. Eu sou como me nomeiam, né? O estágio do espelho, que a psicanálise fala, não é você se encarar no espelho. É como a mãe chama a criança ao longo da vida. Ela vai mudando essa personalidade ao longo de como a mãe a nomeia. Parece que também acontece a mesma coisa com o Jacobina. Ele vai se moldando, essa imagem do espelho vai se moldando conforme vão nomeando, né? Alferes. Então chega um momento da história em que a dona Marcolina, a tia do alferes, descobre que tem uma filha sua no interior que está morrendo. Então ela deixa o alferes lá, perdão, alferes, né? Mas ela tem que salvar a sua filha, cuidar da sua filha, e fica o alferes sozinho lá com os escravos. Os escravos no primeiro dia muito bem, tratando ele super bacana, não sei o quê. Só que à noite, pessoal, os escravos se mandam, vão embora, aproveitam e se mandam. Aí o Jacobina pensa, será que eu fico aqui ou eu vou ter que avisar a minha tia que o pessoal se mandou? Ele pensou, se eu for lá
eu vou incomodá-la, ela tá com a filha doente, então eu vou esperar ela aqui, cuidando da casa. Pois bem, só que ele percebe que ele está sozinho. E ele está sozinho, e esse nome aqui, Alferes, não é mais dito. Alferes, vem aqui, Alferes, o seu chá. E esse nome vai meio que deixando de ser falado, e parece que essa alma exterior começa a se apagar, começa a ficar um pouco nublada. Ele perde a vontade de comer, não quer mais saber de dormir. Daí chega um momento que o narrador diz: o Alferes matou o homem, matou a humanidade. Teoria da alma. Essa alma interior, ela ficou meio sozinha. Tanto que o narrador nos diz que somente quando ele dormia, ele estava feliz, porque ele sonhava que ele era alferes, que ele estava vestido de farda e coisa e tal. Por que quando dormia, ele estava em paz? Porque no sono, né, nessa pré-morte, era apenas a alma interior que estava ali sobressaindo. Então, chega um dia que ele fica muito tempo sem olhar, ele fica tão sem vontade, já que esse alferes não vai mais sendo nomeado pelos outros, ele vai perdendo a sua identidade, que ele não se vê mais no espelho. Fica 6 dias sem olhar no espelho, até que um dia ele toma coragem e olha no espelho e se vê embaçado. Ele se olha no espelho e não vê nada, ele vê uma coisa meio nublada, embaçada, até ele comenta: eu sei que na vida real deve dar uma imagem lá real, só que eu não me enxergava. Até que ele tomou coragem e botou a farda de alferes. Quando ele põe a farda de alferes, ele volta a se enxergar como era. Ele começa a ver-se de novo. A alma exterior foi salva pela farda, pelo mais externo. Claro, pessoal, que isso nos faz lembrar do Oscar Wilde também, né? O retrato de Dorian Gray, que também, né, vai se transformando no próprio quadro. Pessoal, qual é a crítica da alma humana que nos fala o Machado de Assis? Quando a importância está na alma exterior, essa que vê de fora para dentro, você percebe um caráter altamente materialista, inclusive até existencialista do nosso Machado. Porque é como se você é conforme você é visto, e você tem que ter uma determinada conduta segundo essa visão. Então nós somos títeres dessa alma exterior. Claro, mais uma crítica em relação às aparências. Então, quando ele fala isso, meio que volta para o presente e o conto se encerra. Tá? Então, aqui, esse primeiro conto é um dos contos mais famosos do Machado, que mostra essa crítica à imagem. É um conto filosófico, e aqui a grande questão é alma exterior, essa alma voltada para fora, com a costura para fora, né? Pois bem, pessoal, outro conto que é tão divertido, gente, esse conto é maravilhoso. A Igreja do Diabo. De 84. Quem é o grande personagem da Igreja do Diabo? Satanás. Pois bem, pessoal, o que nos fala o conto? Pois bem, tá o diabo lá, coitado, Satanás tem a sua vidinha normal, e ele pensa assim, tem uma grande ideia. Porque Deus tem as igrejas organizadas que sempre promovem a interdição, ou seja, a proibição da gula, de vários pecados, né, da luxúria, da preguiça, da avareza. A igreja de Deus é pura interdição. Então o diabo pensou o seguinte: pois bem, se eu montar uma igreja ao contrário, se ao invés de assim, vamos fazer uma coisa mais organizada, eu sou muito desorganizado, quero fazer uma coisa mais assim, estruturada, vai falar com Deus. Ô Deus, ele vai lá e diz a Satanás: pô, eu tô com uma ideia nova aqui. Quero montar uma igreja do diabo, que ao invés de pregar a interdição dos pecados, eu vou criar, ou seja, tem que ser avarento, tem que fazer luxúria, tem que ser preguiçoso, meus valores vão ser os teus invertidos. Então, olha só, imagina como vai fazer sucesso. Não pode ser bom, não pode ser honesto, não pode ser trabalhador, não pode ser nada disso, tem que ser mesmo da pá virada, vai ser um sucesso, né? E Deus fala: ai, não vai dar certo isso, cara. Daí o diabo fala: não, vai ser um sucesso estrondoso. Daí começa Satanás a criar a igreja, né? E inclusive ele distribui panfletos pela rua, né? A igreja do diabo, aqui pode tudo, não sei o quê, só não pode ser bom. Pois bem, então lá, pessoal, uma loucura, um sucesso estrondoso. Todo mundo lotando a igreja do diabo, lá dizendo: olha, pessoal,
você tem que ser um cara desonesto, não dê dinheiro aos pobres, tá? Não seja uma boa pessoa, cometa o que você quiser de pecado. A única interdição aqui é aquela chatice de ser coisa boa, perfeito? E é um sucesso. Só que aí, pessoal, o que acontece? Aos poucos, o Satanás, ele vai vendo que uma missa ou outra do demo, alguns fiéis não vão à missa. E vai descobrindo que aquele avarento, que sempre foi avarento, de um dia ou outro, ele vai escondido dar dinheiro aos pobres. O outro, que cometia luxúria, também vai na outra igreja católica de Deus confessar. Então parece que o homem, aquele que tem os vícios, né, da igreja, segundo a igreja católica, a igreja de Deus, e eles, na igreja do diabo, eles vão se sentir livres, mas parece que estão retornando a uma conduta virtuosa, e o diabo não entende. Aí parece que o Satanás fica um pouco decepcionado. Pô, uma igreja que só faz coisa ruim, que só pode fazer coisa divertida, que não tem que ter essa chatice de ser bonzinho. Por que o homem não se agrada com a minha igreja? Por que ele está transgredindo as leis da minha igreja, cujas leis são tão divertidas? Ele vai no céu e fala, oh Deus, o que foi isso? Que horror! Meu Deus falou, pois isso é a alma humana, isso é o humano. O homem é aquele que sempre quer transgredir a lei, seja qualquer lei. Então, qual é a moral da história aqui? É que, assim, segundo Machado, através desse conto, o homem transgride a lei da igreja porque é lei. Entretanto, se o que seria considerado pecado vira lei, ou seja ruim, seja luxurioso, seja ladrão, cometa assassinato, se isso virar lei, o homem vai querer fazer a anti-lei, transgredir a lei, ficar fora da lei. A questão do homem é sempre a sua relação perante a lei. Então, frente a qualquer interdição, ou a de Deus ou a do diabo, o homem está sempre propício à transgressão. Diríamos, pessoal, que é justamente isso que move a alma humana. Não é à toa que os gregos chamam essa transgressão de híbris. O que é a transgressão, professora? É desobediência, tá? Híbris é sempre o homem cometendo seus excessos. Se diz assim, gente, não pode comer arroz hoje, pois quando a interdição não pode, o homem vai querer lá e come. Se diz, pode comer arroz? Pode sim, não pode comer feijão. O que acontece? O pessoal vai querer transgredir e comer o proibido. Então, essa é a grande lição desse conto muito bom, que é chamado A Igreja do Diabo. Ou seja, quando o diabo se organiza, ele também fica do lado da interdição, da ordem, e o homem vai dizer, diabo, você é ordem, eu quero de novo a desordem. E por fim, pessoal, eu diria que é o conto mais famoso do Machado, que é a Cartomante. Sinceramente, pessoal, assim, eu vou falar porque é famoso. É o que eu menos gosto. Porque perto desses aqui, isso aqui é meio pinto, é muito simples, inclusive. Mas vamos lá. É um conto, né, que vai ter um enredo mais elaborado, que vai falar sobre um triângulo amoroso, que é Rita, Vilela e Camilo. E esse conto, né, começa com o próprio Machado citando Shakespeare, né? Mesmo sem saber, Rita citava Shakespeare, né? Quando Hamlet diz a Horácio, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a vã filosofia. Pois bem, porque começa o conto assim, Rita está conversando com seu amante chamado Camilo, e ela está nervosa, assim, não, eu fui a cartomante, mas agora ela me deixou tranquila. E o Camilo, pô, cartomante, Rita, mas que coisa mais boba. Não, mas a cartomante era boa mesmo. E ele falou, mas você é uma mulher casada, eu sou tua amante, tu tá dando bandeira por aí atrás de cartomante. Ela disse, não, foi super tranquilo. E ela me deixou tranquila. Ela disse, inclusive, antes de eu sentar, ela adivinhou tudo o que eu queria saber. Ele pergunta, mas como? Me explica mais isso. Ela assim, a cartomante chegou e falou pra mim, você gosta de alguém, né? E ela falou, sim, pois você tá com medo de alguma coisa, né? Ela assim, fica tranquila, ele tá apaixonado, tá tudo bem, perfeito. E a Rita volta muito tranquila para conversar com seu amante. E fica, né,
dois conversando. O Camilo não crê em cartomante, não crê em nada, mas para não desapontar a sua amante, deixa quieto. Só que assim, pessoal, esse casal aqui, Rita e Camilo, eles fazem parte de uma relação extraconjugal, porque Rita, na verdade, é esposa de Vilela. Que assim, olha só a confusão. Vilela e Camilo são amigos de infância. Vilela estudou magistratura, o Camilo virou qualquer coisa, porque o Camilo é o famoso Zé Ruela, mas a mãe conseguiu um emprego como funcionário público para o Camilo, então é aquele que a família ajudou. Se afasta um pouco, Vilela fala de uma mulher com a qual ele vai se casar, ela tem 30 anos, Vilela tem 29 e o Camilo tem 26, tá? Ela Papa Anja. A Rita vai, né, casada com Vilela, quando a mãe do Camilo morre, eles vão dar uma ajudinha, vão ajudar no enterro, não sei lá o quê, e o Camilo vai conhecer a Rita. E vai rolar meio que um chamego ali, uma paixão entre os dois, e pronto, o amigo de infância vai trair o Vilela com a Rita. Só que assim, tá todo mundo, né, feliz no extraconjugal, no adultério, e um dia o Camilo recebe uma carta anônima dizendo: eu sei dessa pouca vergonha. Todo mundo sabe. Daí o Camilo dá aquela gelada. Daí ele começa a não frequentar tanto a casa do casal. Porque imagina, você tá tendo um caso com a mulher do teu melhor amigo. Você tá traindo o cara. E você recebe uma carta anônima dizendo que você tá traindo, né, justamente, que tá todo mundo sabendo. O Camilo gela e passa a não frequentar mais a casa num ponto que não vai mais de vez. O Vilela acha um pouco estranho, mas tudo bem. É com essa ausência do Camilo que a Rita vai ir para cartomante, porque ela vai achar estranho, porque o meu amante não vem mais aqui, tem alguma coisa errada. Pois bem, quando, né, eles se separam, né, entre aspas, né, se encontram, ela fala da cartomante e coisa e tal, o Camilo volta para casa. Aí passa um tempo e o Camilo recebe um bilhete do Vilela, gente, dizendo assim, ó, venha já, preciso falar com você urgentemente. Cara do céu, o Vilela, o Camilo fica mal, porque imagina, antes você recebia um bilhete anônimo, vários, né? Outra coisa é você receber um bilhete do próprio homem. Será que ele sabe alguma coisa? Será que descobriu, agora ele vai se revelar? Então o Camilo entra em pânico. Ele pensa assim, será que eu vou ou será que eu espero? Mas se eu esperar, vai dar na telha que eu tô com medo. Eu acho que eu vou de uma vez me livrar disso. Então ele vai, pega o cocheiro, se manda. No caminho ele passa pela cartomante, lá pela casinha da cartomante. E passa, ele pensa assim, será que eu paro para perguntar se tem alguma coisa errada? E dá aquela dúvida, vai, não vai, foi. Foi na cartomante. Porque ele estava tão nervoso, imagina, será que meu amigo sabe de tudo, vai me matar, já matou a Rita? Ele estava enlouquecendo. Então o Camilo para na cartomante e a cartomante olha para ele e fala assim, você tá assustado, né? Imagina, pessoal, o cara tá lá tremendo de medo, entra na cartomante, ela vai falar, tu tá assustado, né? Era só ela ter olhos, né? Porque o cara tava branco, tremendo. E sim, eu tô muito assustada, não sei o quê, mas eu quero saber se tá tudo bem com a minha amante, não sei, ele vai, né? Ela fala pra ele, fica tranquilo, meu bem, os dois estão bem, o terceiro não sabe de nada. Ela fala isso, o terceiro não sabe de nada. Pô, o Camilo fica, ai gente, que ótimo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, ele sai aliviadíssimo dessa consulta, paga acima do que deveria pagar para cartomante e vai com tudo lá para casa do Vilela. Bate na porta, atende Vilela, está um Vilela meio soturno, meio estranho, meio abatido, né? Esperando. Pois bem, entra o Camilo na casa da Rita e do Vilela e, pois bem, quando ele entra no escritório, ele é abordado pela própria Rita, ensanguentada, morta no chão, e o Vilela, apontando a arma para ele, dá 2 tiros e o mata. E assim, acaba o conto. Olha só que legal, pessoal, você pensar no que falou a cartomante, o terceiro não sabe de nada. Olha como que a gente interpreta, como a gente quer as palavras. Quem era o terceiro que não sabia de nada?
Era o Vilela ou era o Camilo? Era o Camilo. Então aqui também o Machado, além de falar desse adultério, né, que é típico do realismo, ele também meio que está rindo um pouco do mundo místico das cartomantes, porque assim, diríamos que com muita força nessa grande cidade que começa a surgir no Rio de Janeiro do século XIX, esse mundo das cartomantes vem com força também, e muitas vezes enganando, né? A gente sabe que em vários textos Machado vai explorar a cartomante, inclusive em Esaú e Jacó, né? Então a gente percebe que ele também está colocando meio que à prova esse mundo místico. Pois bem, pessoal, são vários contos do Machado, tem outro que é importante que é a teoria do medalhão, mas diríamos que esses 3 aqui a gente consegue ter uma bela ideia do que foi o nosso grande contista Machado de Assis. É isso, até a próxima, um abraço.